Olá pessoal, tudo bom? Então, acompanhando o vídeo dos leilões, quero fazer também um comentário sobre o mercado financeiro, trazendo para vocês duas matérias. Olha só, taxas dos prefixados interrompem queda, isso refere-se a ontem, se bem que não foi muito, e sobem após a inflação nos Estados Unidos. Tá? IPCA agradou, lembram que eu fiz o comentário que a inflação está indo bem, mas isso tudo é sazonalidade, e a inflação nos Estados Unidos reforçou a expectativa por corte, mas a ameaça de Trump contra Powell segurou o ímpeto entre títulos de inflação. Então, pessoal, a inflação dos Estados Unidos veio 0,2, veio boa. Já havia até matérias dizendo que eles deveriam cortar 0,5. Eu acho até que o mercado já começa a fazer uma pressão para ver se ganha 0,25, né? Joga lá em cima para ver se ganha um cortezinho de 0,25 na próxima. Mas eu acho que a questão ali é um pouco mais pesada e eu tenho uma impressão bem forte que tem um certo conflito de ego ali. E o Powell, na minha visão, eh, pode ser isso é interpretação minha, tá, eu posso estar muito errado no que eu vou falar, mas ele pode estar com uma certa defesa com relação às tarifas que o Trump está aplicando e prefere não pagar para ver. Ou seja, vai preferir manter a taxa nos Estados Unidos como está. Essa é a minha interpretação, como eu estou dizendo, tomara que eu esteja muito errado. Muito bem. As taxas de títulos públicos prefixados do Tesouro Direto subiam em todos os vértices na tarde da quinta, mas depois regrediram, pessoal. Ele mostra que na terça eles falam de um recuo, deixa eu ver aqui o que mais, e na quinta voltaram a avançar acompanhando a alta dos rendimentos das treasuries americanas após a divulgação dos índices de preços ao produtor nos Estados Unidos, que veio acima do esperado. Então, a inflação normal do consumidor veio 0,2, o que veio bom, mas o PPI, inflação de preços ao produtor, só que ao contrário, veio mais alto, reduzindo as apostas de cortes. Então, quer dizer, além da questão Powell e Trump, ou Trump e Powell, como queira, tem esse detalhe aqui. Então, se tem alguns elementos da inflação que ainda não estão bem redondinhos, ele não vai baixar. Por que a gente fala tanto disso, pessoal? Porque as taxas lá fora são fundamentais para as taxas aqui do nosso Tesouro Direto. Porque o nosso Tesouro Direto, ele tem que manter um gap, ou seja, um intervalo acima da taxa norte-americana, porque o Brasil, infelizmente, tem que pagar uma taxa adicional pelo risco que o país tem, pelo risco intrínseco do país. Infelizmente, nós é que pagamos isso por ter esse risco a mais. Então, aqui ele mostra mais algumas taxas. Então, o dado da inflação ao produtor americano reforçou a visão de que o Fed pode adotar mais cautela no ciclo de afrouxamento monetário. Quer dizer, eles estão querendo 50, mas a gente fica feliz com 0,25, só que não vai ganhar nada. Pressionando as taxas de longo prazo globalmente e reduzindo a atratividade relativa dos títulos de países emergentes. Claro, porque se lá não cai, o dinheiro continua lá. Agora, se lá nos Estados Unidos houvesse uma queda forte, com certeza o dinheiro, uma parte desse dinheiro seria espalhado pelos países emergentes aí, do capital rotativo internacional, né? Muito bem. No Brasil, o mercado ainda digere o pacote do governo anunciado na quarta para mitigar os efeitos das tarifas. Pois é, pessoal, eu vi esse pacote aí e não achei que as taxas estressaram muito com isso, não. É um volume financeiro elevado também, mas olha, achei que o Tesouro reagiu muito bem. As taxas praticamente não se mexeram. A gente vai ver na segunda-feira como é que ficou o movimento durante a semana, mas eu achei que ficou bem tranquilo. O plano que prevê 9,5 bilhões em medidas fora da meta fiscal e 30 bilhões em linhas de crédito mexeu com a percepção de risco fiscal e contribuiu para a abertura das taxas já na véspera. Vamos ver como é que vai ser a abertura hoje, né? Então aqui eles falaram da alta, ó, 13, 21, 65, 79, mas no fechamento, aqui ó, pessoal, 21, 20, 65, 64, 79, 77, ó. Cara, devolveram 1, 2 basis points aí nos prefixados. E a outra matéria, pessoal, é uma matéria de alívio. Pô, a gente já sofre tanto aqui com tantas notícias ruins, né?
O mercado vê melhora em resultado primário e dívida bruta do governo em 25 e 26, mostra Prisma. Isso aí vem bem a calhar, porque estão falando, né? E aí que tá, né, pessoal? A gente acaba sofrendo por projeções. Eu não estou defendendo o governo, não estou falando contra o governo, nada disso. Mas a questão é a seguinte, porque parece, né? Parece que eu posso estar defendendo, mas não é o caso. O meu caso aqui, o meu ponto é que a gente sofre em cima de uma projeção, né? A gente fica nervoso com o investimento em cima de uma projeção, que é o andamento da dívida pública do Brasil. Mas, na verdade, isso é outra coisa que ninguém sabe como é que vai se comportar. Ninguém sabe se daqui 5 ou 10 anos o dólar vai ser 10 para 1, ou se vai continuar 5 para 1, ou se de repente vai cair para 1,5 para 1. Al- tem como. Qualquer uma dessas três frases que eu falei é completamente absurda de acontecer em 5 a 10 anos? Responda mentalmente com toda franqueza. Qualquer uma das três frases é tão absurda assim? Claro que não. Claro que não. Qualquer uma das três é um radar de possibilidade. Claro, os extremos bem remotos. Mas eu considero uma possibilidade. Então, pessoal, quando vem uma notícia melhor sobre projeções, ufa, chega a dar um alívio, não é mesmo? Então, por isso que eu trago esse assunto para vocês. Olha só, economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram as previsões para o resultado primário, estimando receitas maiores. Isso aí a gente sabe que a estimativa de receita muitas vezes é um pouco sonhadora. E também previram um cenário mais benéfico para a dívida pública bruta nos 2 anos, mostrou o relatório Prisma do final de agosto. Vamos ver aqui alguns pontos. Os economistas agora esperam que o resultado primário de 25 seja de um saldo negativo de 70 bi. Uau, mesmo assim, é uma pancada. Contra a visão anterior de déficit de 72 bi. Reduziu aí 1,4, né? Para 26, a projeção para o resultado primário foi de déficit de 81 bi para 80, foi ante 89 no mês passado. Então, aqui caindo bem mais, caindo mais de 8. O governo tem como meta alcançar déficit zero em 25 e superávit em 0,25 do PIB em 26. A pesquisa também mostrou que a expectativa mediana é que a dívida bruta do governo geral chegue a 79,8% do PIB ao final de 25, abaixo dos 80% projetados em julho. Quer dizer, é uma marca psicológica bastante importante, né? 80% da dívida PIB. Então já postergou um pouquinho. Em julho se projetava para 80, agora é 0,20 abaixo. Em 26, a previsão é que a dívida alcance 83,87 do PIB, ante projeção anterior de 84,10 também, ó, caindo ali mais uns 0,33. E do lado da arrecadação, que é a gente que paga, eles projetam ah, uma entrada maior, né, ó, 2,323 trilhões, perdão, contra 2,318 trilhões, etc, etc. Aqui nos gastos, houve aumentos nas previsões. Tá aqui, tá aumentando de 2 a 3 bilhões, porque ele fala em trilhões na unidade. O mercado tem demonstrado preocupação com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal. Como vocês viram, né, pessoal? A estimativa das receitas aumentando e tal, os resultados até melhorando, mas nos gastos subindo. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Não é gasto como tem uma turma aí na internet, né, que gosta de vir comentar nos vídeos dos outros. É saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Parece que eles só sabem repetir essas duas palavras sem parar, né? Saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Não, não é só isso. Tem muito gasto no governo que é estrutural, que é digamos assim, seria o bom, né? O bom seria a estrutura óssea, assim, que não gastos que são permanentes, né? Que tem que corrigir ali muita coisa também, né? Sem contar o que é incansavelmente falado de distorções em salários e por aí vai. Então, pessoal, não é isso, né? Então, essa estrutura rígida, atada, completamente amarrada de gastos fixos, que o governo não consegue mexer porque são fixos, né?
É nisso que tem que se trabalhar com mais afinco, tá. Então você que só sabe escrever no vídeo dos outros, "Saúde de educação, saúde de educação, saúde de educação", economize seus dedos e vá comentar em outros vídeos, tá. Muito bem. O mercado tem demonstrado preocupação com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas, quer dizer, tem que fazer essa parte que eu acabei de falar. Com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço e a trajetória de gastos, enquanto o choque nos juros pelo BC tende a elevar o custo da dívida. Sim, isso aí todos nós sabemos. Na quarta-feira, analistas demonstraram preocupação com o plano apresentado pelo governo para enfrentar os efeitos do tarifaço, que inclui uma lei para deixar gastos de fora da contabilidade da nota fiscal, procedimento que hoje não é permitido. Essas questões em contabilidade sempre dão problema. A coleta das respostas do Prisma foi de agosto, foi feita antes desse anúncio. E aqui no final uma matéria da Reuters, tá, que foi, repetida pelo Money Times e comentada por mim, Natan Belmonte. Então pessoal, muito obrigado aí por ouvir aí o nosso comentário. É notícia boa, né, mas, não devemos deixar de pensar os aspectos críticos, né, e a gente gostaria de ver que essa melhora fosse justamente na redução desse gasto, eterno, né, desse gasto estrutural do governo, que não que a gente não vê nada nem sendo discutido, né, quanto mais feito, né. Infelizmente aí é uma melhora por algum aumento de arrecadação, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, talvez os números não atinjam, patamares tão estressantes como está se divulgando hoje. É um alívio, tá, é um pequeno alívio no meio de tantos tumultos do mercado financeiro. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.